Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje o nosso vídeo é de um assunto muito importante, muito relevante para os pais que estão passando essa fase tão desafiadora, tão importante na vida do ser humano. É uma fase importante, sim, não é uma fase apenas de trabalhos, né, de desgastes, mas é uma fase que exige muita atenção da nossa parte, né, e de todos que estão em volta. E por isso, né, já dá seu like, já compartilha, já comenta, dá um up também aí nos comentários, tá bom? Escreve um up lá, tá bom? Tá certo? Então tá bom. Enquanto o vídeo vai passando, pode ir comentando, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a adolescência, né? Sobre o processo da adolescência. Nós vamos falar, assim, né? Coisas básicas. Eu não sou nenhuma especialista no assunto, sou apenas uma mãe, né? Que estuda sobre o assunto. Leio sobre o assunto também, né? E eu sou mãe de adolescente. Eu tenho um filho de 15 anos, né? Como meu próprio canal já diz, eu sou mãe de 3. Eu tenho um de 15 que está na adolescência, em plena adolescência, tem um de 5 anos e um de 5 meses, tá bom? Sou pedagoga também, né? Mas vamos lá para o nosso vídeo? Então, essa fase é uma fase muito desafiadora, mas não é desafiadora apenas para nós, né? Cuidadores, pais, mães, não. Essa fase é muito desafiadora para o adolescente, para quem está passando pelo adolescer, né? E só para deixar bem claro, nos dados da OMS, segundo a OMS, diz que a adolescência tem 2 fases. A primeira fase, eu estou lendo aqui, gente, porque algumas informações são importantes e eu poderia talvez não lembrar, tá bom? A primeira fase, ela é dos 10 aos 14 anos, tá? Primeira fase da adolescência. Na segunda fase é dos 15 aos 19. Porém, tem indivíduo, tem adolescente, tem pessoas que vai até depois dos 19. Tem dados que mostram que tem pessoas que vai a adolescência até os 24 anos, né? Tem estudos também que falam que o cérebro só amadurece depois dos 30. Olha que interessante, tá vendo? Então vai de indivíduo para indivíduo. É por isso que nós adultos temos que estar bem atentos, né, aos sinais. Às vezes, se precisar de ajuda profissional, procure, gente. Procure, não fique envergonhado, não é um problema, tá bom? É apenas, né, você tá procurando ali um apoio, né? Quando a gente não tá doente, a gente não vai no médico, então, né? Às vezes a gente precisa de um apoio, né, de um profissional, de um psicólogo, né? Mas, e tratar tudo com o máximo de equilíbrio e tranquilidade, né? Que é o que essa fase precisa, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer a respeito dessa fase. Nessa fase, o adolescente ali, ele começa ela com um luto, gente. Um luto, né? Por quê? Porque é uma fase de transição que ele sai da infância para fase adulta, desculpa. E ali na infância ele tinha muito colo, as brincadeiras eram diferentes com os pais, o relacionamento com os pais era diferente, né? E agora tudo mudou, agora eles já não se veem daquela maneira, né? Eles já não se encaixam tanto no nosso mundo de adultos e também não se encaixam no mundo de criança. E daí, na mesma hora que eles estão, assim, num nível de alegria muito grande, eles já estão num nível de tristeza muito grande, né? Eles estão ali
querendo ficar retraídos, sozinhos, às vezes parecem até estar deprimidos, mas nem sempre, né? Depressão é óbvio, igual eu falei no início, é óbvio que a gente tem que observar tudo isso para ficar de olho para não chegar a uma depressão, né, gente? Mas a fase da tristeza, da euforia, daquela coisa, faz tudo parte do processo, tá? É coisa fisiológica e tem a ver com os hormônios, que é o nosso próximo assunto, né? Que é da puberdade, né, gente? Que quando o corpo muda, dá um estirão de crescimento de uma vez e eles começam a ficar mais desengonçados, né? As meninas começam a evoluir o corpo, crescer os seios, os quadris aumentam, né? Começa ali a menarca muitas vezes, né? Tem menina que começa a menarca bem cedo, né? Bem antes mesmo da fase da adolescência. E os meninos também sofrem, tem a questão do rosto ficar todo com espinha e eles começam a se comparar dentro dessa questão dos hormônios, né, que estão ali todos à flor da pele, começa a comparar com o outro, que quer ser igual ao outro, e é uma luta ali na mente deles, né, gente? É na hora que nós adultos devemos estar atentos para acolher, sabe, para amar realmente esse adolescente. Mas amar, gente, não é ser permissivo, não é isso que eu quero dizer. É amar, dando equilíbrio, dando o apoio na hora que ele precisa, né? Porque eles vão errar sim. Essa fase é uma fase de muitos erros, mas é na hora que a gente tem que estar ali firme. Não, você errou, você vai arcar com as suas consequências, mas tá tudo bem. Todo mundo erra. É assim, é normal, eu erro, seu pai erra e tá tudo bem, vai passar, né? E eles também, nessa fase da puberdade, eles descobrem, né? Começam a descobrir a sua sexualidade, gente. Começam a olhar seu corpo de forma diferente, né? Já não é mais aquela criancinha. E até meu filho mesmo, gente, quando ele fez 10 anos... eu vi que tinha algo diferente, parece que virou uma chavinha assim, e eu falei pro meu marido, tá acontecendo algo diferente com o Felipe, e não deu outra, realmente ele estava entrando na puberdade, não estava assim, nossa, igual, né, ele tá agora com muitas mudanças, mas realmente ele estava entrando, ele entrou muito cedo, né, na pré-adolescência, tem crianças que demoram um pouco mais, mas o Felipe com 10 anos ele já começou a mostrar alguns traços. E o papel das amizades e dos grupos da mesma faixa etária é muito importante, gente. O meu filho, ele é um adolescente, e ele foi uma criança que ele sempre gostou muito de ficar com os adultos. Ele, assim, ele é muito maduro, sabe? Eu acho ele muito maduro, por mais que ele é um adolescente, gente, né? Tem as coisas de adolescente dele, né, os pensamentos de adolescente, mas ainda assim eu acho ele muito maduro para a idade dele. E mesmo ele gostando muito de estar com adultos, às vezes ele fala, mãe, eu tô sentindo falta de estar com os jovens, tô querendo estar com a galera, né? E às vezes não é possível, né? Sempre que é possível a gente deixa, né? Assim, com bastante restrição, né, gente? Porque a gente sempre tem que ficar atento, né? Com quem tá andando, né? Com quem tá convivendo, a gente tem que sempre ficar atento. Acho que a gente tem que dar uma certa liberdade, mas sem libertinagem, né? Não pode segurar demais, mas também não pode soltar demais, né? Tudo tem que ter ali uma linha de equilíbrio, né? Então, aí entra, né, o conflito também com os pais, né? Até nessa questão de querer andar sozinho, porque até então era a nossa criança, era nosso pequeno, agora ele tem os pensamentos próprios, ele quer se afirmar. E daí que começam as dificuldades, porque a gente, quando
enquanto pai, enquanto mãe, a gente tem muito aquela assim, não, eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho que dar conta, ele tem que me ouvir. Mas não, gente, nessa hora a gente tem que parar pra ouvir esse adolescente. Não somos só nós que estamos certos. Meu filho, ele sabe muita coisa que eu não sei. E eu com a minha experiência e ele com o que ele sabe além do que eu sei, porque são gerações diferentes, gente. Na minha época de adolescente eu não tinha acesso à internet como eles têm hoje. Então, né, minha mentalidade é diferente da dele. Às vezes ele me ajuda com isso, sabe? Às vezes eu fico assim, até me sentindo um pouco mal, sabe? Mas a gente tem que aprender a usar essas coisas assim ao nosso favor e a favor deles, né? Pra não ficar aquela disputa, porque não tem que ser uma disputa, né? Porque senão a gente acaba entrando nisso, nessa questão de disputa, né? De poderes. Ah, porque eles agora, eles querem se autoafirmar, eles querem saber de tudo e eles acham que sabe de tudo, né? E é nessa hora que a gente tem que escutar eles, parar, escutar, só que ouvir o ponto de vista deles e a gente mostrar o nosso ponto de vista e tentar entrar em um consenso, né? A respeito desses conflitos, né, gente? Não é fácil, é muito difícil. Às vezes a gente estressa, a gente cansa, a gente não quer ouvir ali. É muito complicado, mas tudo com equilíbrio e com conversa. Tenta conversar. As relações, na maioria das vezes, não dão certo por falta de comunicação. Então, tenta comunicar de forma clara, de forma que o seu adolescente vai entender. Tenta comunicar de forma mais objetiva possível, tá bom? E o papel dos pais nesse momento é o papel, eu já falei, né? É um papel de você estar equilibrado, né? De estar ali firme. Sempre para o que ele precisar, você está ali firme. Não, filho, eu tô aqui com você. No que você errou, você tem que ser pai e mãe? Tem. Você tem que, né? Tem a questão, né? Da hierarquia? Tem sim, né? Mas você também tem que ser aquele que está aberto a escutar os erros dele, né? Porque senão ele vai pegar e vai contar para um colega lá da rua da idade dele. E os dois, né, estão passando pelos mesmos conflitos. E aí, talvez esse colega, a gente não sabe, né, a instrução que esse colega teve. E aí, provavelmente esse colega não vai dar um conselho muito bom. Então, aprenda a escutar seu adolescente para ele aprender a confiar em você, tá? Na hora que ele estiver passando por conflitos, por erros, sabe? E como podemos, né, mediar essa situação, né, essa fase. Então, eu acho que eu já falei um pouco sobre isso no vídeo, né? A gente pode mediar da seguinte forma, ajudando, como eu já falei, dando seu ombro amigo, sim, né? Falando, não julgando, gente, não tente não julgar o seu adolescente. Ele está passando por uma fase que às vezes ele quer ser criança, mas ele também quer ser adulto. O meu filho, ele tá com uma coisa que ele quer trabalhar, ele quer ter a renda dele, ele só tem 15 anos. O mercado de trabalho não a aceita, né, ainda. E o que aceita, ele não quer porque ganha pouco, ele quer ganhar o salário mesmo, né? Mas vamos tentar mediar com equilíbrio, gente. Vamos tentar ser adultos equilibrados, não sermos adultos autoritários. Vamos usar nossa autoridade sem autoritarismo, né? Então é isso. Amei fazer esse vídeo, como sempre, pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Compartilhem com quem estiver precisando, né? Se tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? Um grande beijo, deixa seu like e até a próxima. Tchau, pessoal!